O vento soprava baixo, quase imperceptível, pelo vale do Rio Negro, onde as árvores se curvavam como se tivessem medo do próprio ar. Era o fim de outono, mas o frio parecia não ter origem no tempo. Havia um silêncio que não pertencia à natureza, um silêncio que pesava, como se o mundo tivesse esquecido de respirar. Era ali, na cabana de madeira de pinho, que o doutor Elias Vidal havia escolhido refugiar-se depois daquilo tudo: a demissão do Instituto de Estudos Cosmológicos de Porto Alegre, a morte da esposa em um acidente de carro que ninguém soube explicar e o sonho que começou a aparecer com insistência. O sonho não era um sonho comum, era um sonho que não terminava. Sempre começava do mesmo jeito, um corredor infinito, sem portas, sem janelas, iluminado por uma luz que não tinha origem. E no fim sempre havia um rosto que não tinha nariz, nem olhos, nem boca, mas que parecia sorrir. Elias não sabia porque voltava ao mesmo lugar, nem porque o rosto se mostrava, mas sabia que toda vez que acordava, o cheiro de mofo e metal se espalhava pelo quarto, e o relógio da parede marcava sempre 3h17. Na primeira semana na cabana, tudo parecia normal. Ouvia apenas o farfalhar das folhas, o grito distante de um tucano, o crepitar da fogueira. Mas no terceiro dia o vento parou. Não foi um súbito cessar, foi uma dissolução, como se o ar tivesse sido engolido. E com ele, o som, tudo foi silêncio. Um silêncio tão denso que Elias sentiu o próprio coração batendo dentro da cabeça, como um martelinho em um tambor fechado. Ele saiu da cabana. A luz do sol era estranha, não dourada, não clara. Era cinza, como se tivesse sido filtrada por uma camada de poeira eterna. As árvores estavam alinhadas com uma precisão que não era natural. Os troncos não se inclinavam, não se desgastavam. Cada um era perfeito, como se tivessem sido esculpidos em um só dia. E o chão estava coberto por algo que não era folha nem terra. Era uma fina camada de pó prateado que se elevava em pequenas nuvens quando ele pisava. Elias olhou para trás. A cabana ainda estava ali, mas não era a mesma. A porta estava aberta. Ele não a havia aberto, e a luz dentro dela era azul, um azul que não existia na natureza, um azul que parecia viver. Ele tentou voltar, mas a floresta mudara. Os caminhos que conhecera na manhã anterior agora não existiam. As árvores tinham mudado de posição, como se tivessem se movido durante a noite, ou pior, como se tivessem sido reorganizadas por alguém com uma mente que não entendia o conceito de direção. Ele começou a correr, sem rumo, sem planos, mas no meio do pânico ouviu uma voz. Não era um som que vinha do ar, era um som que vinha do cérebro. Uma voz que parecia sua, mas não era. Falava em uma língua que não existia, mas que ele entendia. Cada palavra era como um espelho quebrado, refletindo significados que não deveriam existir. Você está aqui porque foi chamado, não foi escolha sua, foi necessário. O tempo está se dobrando. Você é o ponto onde o círculo se fecha. Elias parou e soltou um grito, mas o grito não saiu, só um som de metal dobrando, e então do alto veio o ruído. Um som que não era de pássaro nem de vento, era um som de estrutura, como se algo gigantesco, feito de metal e osso, estivesse se erguendo entre as copas das árvores, algo que não deveria existir na terra, algo que não deveria estar vivo. O céu escureceu, não com nuvens, com um escurecimento absoluto, como se o universo tivesse fechado os olhos, e então, no centro do vale, algo se abriu. Não foi uma explosão, nem um impacto, foi um desdobramento, como se o chão tivesse se rasgado em camadas e o que estava abaixo dele tivesse sido desenrolado como um pergaminho antigo. E do que se abriu saiu um poço que não era de pedra nem de metal, era de carne, uma carne negra pulsante com veios que brilhavam como fios elétricos. E do fundo do poço veio um cheiro de sangue velho, de carne apodrecida e de algo que não era humano, um cheiro que não estava no mundo. Elias caiu de joelhos, não por medo, por compreensão, porque ele finalmente entendeu. O sonho não era um sonho, era uma lembrança de algo que havia acontecido antes do nascimento, antes da humanidade, antes do tempo. Ele não era o primeiro, era apenas o mais recente.
E então da carne do poço surgiu uma forma. Não era uma forma humana, não era uma forma animal, era uma forma que não deveria existir. Tinha 4 pernas, mas eram longas, finas, como se fossem feitas de cristal escuro. Tinha um tronco que se estendia para cima como uma coluna quebrada, e na cabeça não havia rosto, apenas um ponto escuro como um buraco no espaço. E daquele ponto emanava uma luz que não iluminava o vazio. A criatura se moveu, não caminhou, não pulou, apenas deslizou, como se o chão fosse água. E quando parou, a distância entre ela e Elias era 0. Ele podia sentir o calor que ela emitia, um calor que não queimava, que congelava. A voz voltou, mas agora não vinha do cérebro, vinha da criatura. A voz era múltipla. Era como se 1000 vozes diferentes estivessem falando ao mesmo tempo, mas todas dizendo a mesma coisa. Você é o último que lembra, o último que pode ver. Elias tentou falar, mas sua boca não se abriu. Sua língua estava presa em algo que não era carne, era memória, era tempo, era o que ele tinha esquecido. Você foi escolhido, não por acaso, por necessidade. O tempo está se fechando, o ciclo está se fechando. Nós não somos destruidores, nós somos reorganizadores. Nós não matamos, nós redefinimos. A criatura levantou uma das patas. Não era uma pata, era uma estrutura de ossos que não eram ossos e músculos que não eram músculos. Era algo feito de tempo. E com um movimento lento, o dedo, ou o que era, tocou a testa de Elias. E então o mundo se desfez. Não com explosão, não com fim, com lembrança. Elias viu o que não deveria haver, viu o que nunca deveria existir. Ele viu a Terra antes da Terra, viu o que existia antes do Big Bang, viu o que o universo esqueceu, viu o que os humanos não podem compreender. Havia uma cidade, não feita de pedra nem de metal, feita de memória, de sonhos, de pensamentos que não foram pensados. Uma cidade que flutuava no vazio entre dimensões, com torres que se estendiam para dentro do que não era espaço. E nela milhões de seres, todos iguais a ele, todos com o mesmo rosto, todos com a mesma dor. Eles não eram humanos, eram herdados, criados, reproduzidos. Cada um deles era uma cópia de alguém que já tinha morrido. E cada um deles tinha o mesmo sonho, o mesmo poço, o mesmo chamado. Eles não estavam vivos, estavam em um estado de espera, esperando o momento certo para se reativar, esperando o chamado. E Elias entendeu, ele não era o primeiro a ser escolhido, ele era o último que ainda podia se lembrar, o último que ainda tinha medo, o último que ainda sentia. E então a criatura falou de novo. Você será o novo guardião, você será o ponto de ligação, você será o que lembra. E quando o tempo se dobrar novamente, você abrirá a porta, você será o que chamará os outros. Elias tentou gritar, tentou fugir, mas não havia lugar para fugir. O poço estava em todos os lugares. Ele podia sentir a carne do mundo pulsando sob seus pés, podia sentir os olhos do universo se abrindo. A criatura se inclinou, o ponto escuro que era seu rosto se aproximou e Elias sentiu algo, não um toque, uma entrada, como se algo estivesse entrando em seu cérebro, não um pensamento, um vazio, um espaço onde deveria haver memórias, mas agora havia apenas uma lacuna, um buraco, e dentro do buraco uma voz. Você já sabia, você sempre soube, só estava esperando. O mundo voltou, ou talvez não. Talvez o mundo tivesse sido reescrito. Elias estava de volta na cabana, a porta estava fechada, o fogo crepitava, o relógio marcava 3h17. Mas agora ele não sentia medo, sentia compreensão, sentia paz. Porque ele sabia que não era um acidente, sabia que não era uma coincidência, sabia que o poço não era real, sabia que o poço era o portal, sabia que o chamado era real, sabia que ele tinha sido escolhido. E naquele silêncio que voltou, Elias ouviu um som, um sussurro, vindo do chão debaixo da cabana, do poço. Chame-nos. Ele sorriu, um sorriso largo, sem alegria, um sorriso que não era seu. E então, com as mãos trêmulas, ele pegou um pedaço de madeira e começou a riscar no chão, não com tinta, com sangue. E desenhou um círculo,
um círculo com 8 pontas, um símbolo que não existia na Terra, um símbolo que só era conhecido por quem havia estado lá, por quem tinha sonhado. E no centro do círculo escreveu uma palavra que não era palavra, uma palavra que não tinha som, uma palavra que era o nome deles. E ao terminar, o vento voltou, não o vento do mundo, o vento do outro lado. E do poço, do chão, das paredes, das árvores, algo se moveu. E em cada casa do vale, em cada cidade, em cada mente humana que dormia, uma pessoa acordou, não com um grito, com um suspiro. E todos, em silêncio, olharam para o céu. Porque agora todos sabiam. Eles tinham sido chamados. E o chamado não era um pedido, era uma ordem. E no silêncio do mundo, enquanto o sol nasce em um horizonte que não é o mesmo, o poço se abre mais uma vez. E de dentro dele sobe uma voz, não uma voz humana, uma voz que não tem nome, uma voz que está aqui há muito tempo, uma voz que nunca morreu, uma voz que diz: vamos começar de novo.